A gente volta com mais detalhes sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, a retomar seu mandato parlamentar. O ministro também rejeitou um recurso do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pedia a prisão de Aécio Neves. Aécio foi afastado em 18 de maio das funções por decisão do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de Aécio, mas Fachin entendeu que a Constituição proibia a prisão de parlamentar e o afastou da função. Aécio recorreu contra o afastamento do mandato e a Procuradoria recorreu pela prisão do parlamentar. Os recursos seriam julgados na primeira turma somente no segundo semestre, mas o ministro Marco Aurélio decidiu antecipar a decisão. O senador Aécio Neves já foi denunciado pelo procurador pelos crimes de corrupção passiva, obstrução à justiça, em razão das delações premiadas da Odebrecht. O Supremo ainda vai ter que decidir se transforma ou não o parlamentar em réu. A gente volta a falar de política. A Natuza Neri já está aqui, porque queremos saber dela, nos bastidores, como é que foi a avaliação do Ministério Público e também da Força Tarefa da Lava Jato sobre o fim do julgamento, depois de 4 dias lá no STF, Natuza. Bom, eles celebraram, Aline, celebraram porque consideraram um resultado bastante positivo, em que pese o próprio plenário abrindo a possibilidade de revisão lá no momento da sentença. Os procuradores da Lava Jato, delegados, policiais, chegaram à seguinte conclusão. Em qualquer hipótese de ilegalidade flagrante, essa delação, qualquer que seja ela, teria mesmo de ser avaliada pelo plenário, ou seja, pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, no caso de delações premiadas, evidentemente, que vão parar no STF. Portanto, quase que como uma redundância. E perguntei para diversos procuradores, por exemplo, se o resultado do julgamento de ontem estimularia ou esvaziaria futuras delações. Eles acham que fica exatamente na mesma toada, não desestimula as delações, portanto, o resultado é bastante positivo. E um desses procuradores lembra a seguinte situação, que na véspera, Aline, havia um risco muito grande de haver uma reavaliação de forma muito mais contundente das delações, inclusive da JBS. E que, por sorte, a presidente Carmen Lúcia suspendeu a sessão e aí convocando a mesma sessão para o dia seguinte, e que nesse momento, de um dia para o outro, foi possível reaglutinar algumas forças, negociar alguns votos e permitir a solução que a gente viu ontem. Ou seja, no momento da sentença de uma delação, os juízes, portanto, o plenário, o colegiado do Supremo, poderão avaliar o quê? Se o delator entregou aquilo que se propôs, ou seja, tudo aquilo que ele se comprometeu com o Ministério Público, isso se chama de eficácia da delação. Se a delação continua mantendo validade e se houver alguma ilegalidade flagrante, aí sim essa delação pode ser revista. Então não foi nem o meio do caminho. Os procuradores consideraram que, diante da ameaça de se abrir a possibilidade de revisão de delações, inclusive da JBS, o que a ministra Carmen Lúcia disse ontem textualmente que não estava ali em questão e que a delação não seria mexida, os procuradores comemoraram muito e o próprio procurador-geral Rodrigo Janot disse que o resultado do julgamento dava segurança jurídica para as próximas delações. Só lembrando que nós temos possibilidades: Rocha Loures, Lúcio Funaro e, para não dizer, por que não, Eduardo Cunha. Só o tempo vai dizer. Olha só 3 aqui. Natuza, a gente vai dar uma informação agora fresquinha que acabou de chegar. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a retomada do mandato do senador Aécio Neves. Como é que a gente pode analisar isso nesse momento tão conturbado? A gente já vinha discutindo a situação do PSDB, se fica, se não fica, e agora a retomada dele, muitas críticas também dos dois lados em relação a tudo isso que está acontecendo. Pois é, Raquel, essa medida do ministro Marco Aurélio, o primeiro efeito dela pode dar força a Aécio Neves para que ele tente se manter no cargo de presidente do PSDB. Ele estava afastado do cargo,
Quem assumiu interinamente foi o senador Tasso Gereissati, mas Aécio Neves continuava tendo uma influência muito grande no partido. Tanto foi assim que quando o PSDB ameaçou debandar da base do governo, Aécio Neves foi um dos tucanos que mais trabalhou para que isso não acontecesse, para que o partido se mantivesse na coalizão que dá sustentação ao presidente da República. Aécio Neves, mesmo fora, mesmo afastado do Senado, Aline, continuou conversando com dirigentes tucanos e dirigentes do governo, alguns inclusive iam visitá-lo, e ajudou a influenciar algumas das principais decisões do partido desde a delação da JBS para cá. Agora, vamos ver como é que essa ala tucana que defende o desembarque vai reagir em relação ao mandato do senador Aécio Neves. O partido já vinha falando em convocar novas eleições para se trocar a executiva do partido e, portanto, dar um caráter definitivo, até mesmo com possibilidade de Tasso Gereissati ser reconduzido dentro do quadro de comando do partido. Agora, com o retorno de Aécio Neves à vida parlamentar por autorização de um ministro do Supremo, pode ser que esse jogo volte a ficar confuso e essa eleição que o partido pensava em antecipar fique de fato, siga de fato o calendário original. Então, Aécio volta ao jogo, vai poder fazer discurso da tribuna, vai poder se defender da tribuna e vai poder influenciar mais legitimamente a sua permanência no quadro de comando do PSDB. A ver como vai se comportar, então, o que está de volta agora o senador Aécio Neves Natuzaneri. Muito obrigada. Obrigada. Vamos falar sobre esse cenário todo aí do presidente Michel Temer. Por conta de tudo isso, ele reuniu nos últimos 2 dias os principais parlamentares da base aliada e também a equipe jurídica justamente para discutir a estratégia para barrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a corrupção passiva que chegou à Câmara ontem. A Marina contou isso para a gente. Andréa Sadi fala agora ao vivo com a gente. O presidente Temer ouviu quem, Andréa, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também dos líderes com quem ele se reuniu. Bom dia. Bom dia, Raquel. Bom dia, Aline. Bom dia para todo mundo. Haja reunião para tanto problema do governo, né? O presidente Michel Temer tem se reunido nos últimos dias com os principais líderes da base aliada. Ontem conversou com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e à noite recebeu ali a equipe jurídica, os principais advogados, exatamente para traçar essa estratégia jurídica ali na CCJ. Deixa eu começar pela estratégia jurídica, que é a seguinte: o presidente Temer ele tem 10 dias para apresentar a sua defesa em plenário após ele ter sido notificado dessa denúncia, como a Marina Franceschini mostrou para a gente agora há pouco, que ele foi notificado ontem. Pois bem, qual que é a avaliação que o governo faz? Que Temer não vai usar essas 10 sessões. Ele quer encurtar o prazo, é o que a gente vem falando aqui. Ele quer liquidar a fatura dessa primeira denúncia agora em julho. Então, ele já estuda e já conversou isso com os advogados de não usar essas 10 sessões. Antes, ele se reuniu com os parlamentares da base aliada e também tem falado por telefone. Ontem, na hora do almoço, ele foi lá na casa do deputado Heráclito Fortes, almoçar lá com o líder do PMDB, o Baleia Rossi. Tem conversado com outros parlamentares da base e com o presidente da Câmara, como eu disse. Pois bem, o cenário traçado pelos principais parlamentares é que é um cenário difícil ali na Câmara em relação a essa primeira denúncia por corrupção passiva. Diferentemente do discurso do governo, a gente conversa com os principais ministros, interlocutores do presidente, auxiliares, eles passam outro cenário. Eles dizem que o presidente Temer tem, sim, uma base robusta. A gente viu aí o próprio deputado Perondi, que é da tropa de choque do presidente Temer, dizendo que, sim, tem apoio, tem voto para derrubar essa denúncia. Mas não é um cenário que esses principais parlamentares estão traçando para o próprio presidente Temer, dizendo a Temer que ele não pode descuidar da base neste momento. Compara, inclusive, a situação do presidente agora com a situação da ex-presidente Dilma durante o processo de impeachment, dizendo que ela descuidou da base e ali ela foi derrotada e ocorreu o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Falaram isso para o presidente Temer. Temer tem um cálculo que ele teria cerca de 50 votos na CCJ, que é essa primeira instância que analisa a denúncia, lembrando que tem 67 deputados que integram a comissão, mas ele ouviu que não. Ouviu isso do Rodrigo Maia, ouviu isso dos principais líderes, que ele tem cerca de 30 deputados ali na CCJ, ou seja, seria um placar ali apertado. Tudo que o governo quer uma margem segura, quer uma margem larga ali na CCJ, porque a depender ali do que acontecer, seria um termômetro para o plenário, porque independentemente do que acontecer ali na CCJ, se for pela aceitação da denúncia ou não, esse parecer precisa ser submetido pelo plenário da Câmara.
mas o governo quer garantir uma vitória ali, porque, como eu disse, vai ser um termômetro, sim, para os parlamentares ali quando isso chegar ao plenário. Então, o presidente Temer vai fazer esse corpo a corpo, está conversando com os deputados. Agora de manhã ele ia conversar com mais deputados ali do chamado Centrão. Essa é a principal preocupação do governo neste momento. Além dessa que a Marina falou em relação ao relator, o Palácio do Planalto também vem conversando com os deputados do PMDB, principalmente, porque eles querem que seja um deputado do PMDB. Vamos ver se eles conseguem para relatar essa primeira denúncia, e não contam com o Rodrigo Pacheco, o presidente da comissão, porque eles acham que Rodrigo Pacheco vai usar esse caso envolvendo o presidente Temer como plataforma eleitoral de olho na eleição de 2018 lá em Minas Gerais, que é a base eleitoral dele. Meninas. A gente continua falando sobre essa denúncia contra o presidente Michel Temer, que acaba de chegar, então, à Câmara dos Deputados lá em Brasília. Dessa vez é o Valdo Cruz que fala com a gente. Valdo, quero te perguntar, bom dia para você primeiro. Queria te perguntar a avaliação geral do governo diante dessa primeira denúncia, né? A Marina Franceschini acabou de falar aí da pressa do presidente em arquivar logo essa denúncia, mas ao mesmo tempo o presidente conta com o tempo que pode favorecer aí a chegada das outras denúncias possíveis para aí analisar tudo junto e evitar aí um tempo de desgaste maior, né? Como é que está essa avaliação agora neste momento? Bom dia, Aline. Bom dia, Raquel. Exatamente, o governo está dividido nessa questão. O desejo do governo é matar essa situação rapidamente. Ele não quer se alongar nisso. Por quê? Porque quanto mais tempo demorar, o receio do governo é que as bases eleitorais dos deputados comecem a cobrar desses deputados uma posição diferente do que o governo pretende aqui na Câmara dos Deputados. A avaliação é que, por enquanto, os deputados não estão recebendo essa cobrança lá vindo dos seus eleitores. Eles poderiam votar, de certa forma, um pouco mais tranquilo aqui, a favor do presidente Michel Temer. Neste momento, o governo acredita, viu, Aline e Raquel, que a oposição mais dissidentes, vindo ali de PSDB, PSB, ou seja, aqueles partidos da base aliada que têm seus dissidentes, a oposição não teria mais do que 150 votos neste momento a favor da abertura desse processo contra o presidente Michel Temer. Então, nesse momento, o governo acredita que dá sim para vencer e barrar esse processo, esse pedido de autorização dentro da Câmara dos Deputados. A dúvida dentro do governo é se vai... O ideal para o governo, eu conversava ontem com o ministro do presidente Michel Temer, o ideal para eles é o seguinte, é que os deputados se manifestem publicamente lá no plenário da Câmara dos Deputados a favor do presidente Michel Temer. E eles queriam, no sonho do Palácio Planalto, que pelo menos, no mínimo, 240 deputados se expusessem publicamente dizendo que sim, que votam com o presidente Michel Temer contra a autorização para a abertura desse processo. Agora, essa é a dúvida. O problema é o seguinte, tem muitos deputados que estão com medo exatamente da reação de suas bases eleitorais e talvez eles não estejam tão dispostos assim a se expor publicamente. Bom, por enquanto a estratégia do governo é tentar matar isso antes do recesso parlamentar. A dúvida é a seguinte, essa primeira denúncia sobre corrupção passiva é possível sim derrotar agora. A dúvida é quando o Procurador-Geral da República vai mandar a segunda denúncia, que é sobre obstrução de justiça. Essa ainda não tem um prazo fixo para quando ela vai ser enviada até a Câmara dos Deputados. Então, talvez o governo tenha realmente que votar essa denúncia. Aí, se tiver que votar primeiro essa denúncia, o governo vai encurtar o seu prazo para apresentação de defesa. O governo tem 10 sessões para apresentar sua defesa e talvez gaste apenas 3 sessões. Claro, se ficar definido que a outra denúncia não chega tão cedo à Câmara dos Deputados. E aí, neste caso, se tiver que votar primeiro só essa denúncia que fala sobre corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, aí o Palácio Planalto quer uma vitória por uma margem expressiva, exatamente para tentar demonstrar que tem força. Só que a Aline e Raquel, eu também andei conversando reservadamente com alguns aliados importantes do presidente Michel Temer e eles, assim, acham o seguinte, hoje é possível ganhar, mas quanto mais tempo passar, a gente não pode mais garantir essa situação. O cenário pode mudar totalmente daqui por causa desse impacto eleitoral. Você sabe que eu estava conversando com um deputado, citando uma eleição que vai estar neste fim de semana na Bahia, no município da Bahia. O candidato ali, que era do DEM, estava na frente das pesquisas, bem à frente das pesquisas, e tudo indicava que ele ia ganhar. De repente, o adversário dele começou a associar o nome deste candidato ao presidente Michel Temer. O resultado, ele que estava liderando as pesquisas, caiu para 3º lugar e deve ser derrotado. Ou seja, essa associação de candidatos ao nome do presidente Michel Temer pode representar realmente desgastes. E quando isso ficar mais claro para os deputados, aí realmente
pode contaminar o ambiente para o presidente Michel Temer dentro da Câmara dos Deputados. Daí essa pressa do governo de tentar liquidar essa situação, essa questão desse processo, dessa autorização desse processo contra o presidente Michel Temer o mais rápido possível. O problema é que, do outro lado, o Rodrigo Janot está trabalhando exatamente para prolongar esse processo com essas denúncias ali fatiadas que ele fará ao Supremo Tribunal Federal. E essa é uma das principais queixas do presidente Michel Temer, que ele vê nisso uma decisão política da Procuradoria-Geral da República. Meninas? Os aliados de Michel Temer querem, você ouviu aí a Andréa dizendo, agilizar a leitura dessa denúncia, mas sem atropelar nenhuma etapa. Eles correm contra o tempo, o recesso parlamentar começa logo, daqui a 2 semanas. Então vamos ouvir Cristiana Lobo. Cris, boa noite para você. Será que tudo vai acontecer do jeito que o governo está esperando? Ou o governo continua a reboque de algum fato novo que pode surgir? Boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos. Olha, eu acho que nem fato novo não precisa muito para haver surpresa para o governo, porque o próprio desgaste vai se tornando, vai criando fatos novos, vai aparecendo fatos novos. E a gente está vendo um processo de desgaste do governo com uma velocidade muito grande. Isso está preocupando o Palácio do Planalto. E a própria situação. Você imagina que Temer, desgastado, a gente viu pesquisas aí ao longo desse período em que ele aparece com uma aprovação muito baixa e flechado, né, por denúncias. E o grupo que está no poder é o mesmo grupo de quem seria o sucessor dele, que é Rodrigo Maia, que é quem assume, ainda que temporariamente. Então, o que acontece? Os parlamentares podem fazer um impeachment e continuar mesmo no mesmo governo. Então, a pressão que vem acontecendo, e o que eles falam, por exemplo, sobre Rodrigo Pacheco, ele vai se afirmar politicamente ali nessa Comissão de Constituição e Justiça. E os outros parlamentares também estão todos se afirmando com muita cobrança das famílias. Então, as famílias passaram a ter um papel bastante importante nesse processo agora, e isso está assustando muito o governo, porque ele já tem notícias de um caso aqui, um caso ali, um caso acolá, de pessoas migrando, mudando o voto por pressão da família. Por enquanto, eles acham que conseguem, porque quem precisa colocar os 342 votos em plenário é quem quer tirar Temer do poder. Então, o movimento maior é esse. Mas, se for fatiado, então, é uma coisa muito mais arriscada para o presidente Temer. As pessoas que conversam com ele dizem que ele não está deprimido, ele está pronto para a guerra, mas o mesmo discurso que a gente ouvia sobre Dilma Rousseff. Imagina que 1 ano e 2 meses depois a gente está na mesmíssima situação, sendo que Dilma tinha um partido bastante forte e coeso em torno dela, que cresceu a coesão em torno dela, e agora Temer tem um partido menos coeso e um partido com menos capilaridade e que depende muito mais das parcerias que tem. Então, acho que o quadro é muito difícil para o presidente e eles estão enxergando isso desde esse primeiro instante, agora que a denúncia foi apenas protocolada e ele apenas notificado. Ou seja, nós vamos trabalhar bastante e o melhor cenário para ele seria liquidar tudo isso em julho, coisa que está sendo considerada bastante difícil. Bom, a agenda está bem cheia, viu, nessa quinta-feira em Brasília. O presidente Michel Temer foi notificado da denúncia contra ele por corrupção passiva. A denúncia do Procurador-Geral da República foi protocolada na Câmara depois da leitura no plenário. Temer agora tem até 10 sessões para se defender na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A base aliada do governo e a oposição se preparam para um embate na CCJ. O repórter Nilson Clava está lá no Congresso Nacional e tem mais detalhes para a gente. Nilson, boa tarde para você. Bom, Nilson, a denúncia contra Temer foi entregue hoje na Câmara, como eu acabei de dizer. O que acontece a partir de agora? Dá para a gente aí o passo a passo? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Pois é, a denúncia foi lida primeiro no plenário da Câmara dos Deputados, um plenário praticamente vazio, só com alguns deputados ali da oposição, o restante das cadeiras vazias, depois protocolado na Comissão de Constituição e Justiça e o presidente, portanto, foi notificado. Como você bem disse, começou a contar aquele prazo de 10 sessões para a defesa do presidente, 10 sessões aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Mas nos bastidores, a expectativa é de que o presidente não use todo esse período, apresente a sua defesa
antes do término desse período, até porque a estratégia do governo é acelerar a análise dessa denúncia, porque quer votar logo, enquanto ainda tem votos lá na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Câmara dos Deputados para barrar a denúncia do Procurador-Geral da República. Depois que o presidente apresentar a sua defesa, começa a contar um outro prazo de 5 sessões do plenário da Câmara dos Deputados para que os deputados ali da Comissão de Constituição e Justiça leiam o relatório, analisem esse relatório e votem o relatório. Eles vão ter esse espaço de 5 sessões. Depois da votação, independentemente, se o relatório seja pelo arquivamento ou seja pela continuidade do processo, esse parecer ele vai ter que ser lido e votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Aqui no plenário são necessários 342 votos para que o processo continue e depois seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Aí, se o plenário do STF decidir, a maioria ali dos ministros, pela abertura do processo contra o presidente Michel Temer, o presidente é afastado por 180 dias e quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados interinamente, o presidente Rodrigo Maia. Aliás, falando de Rodrigo Maia, hoje ficou evidente qual vai ser a estratégia, porque havia ali a dúvida se o presidente Rodrigo Maia iria decidir pelo envio imediato da denúncia, à Comissão de Constituição e Justiça, ou se ele iria esperar as outras denúncias para juntar todas elas numa única votação, que era o objetivo do governo. Ele decidiu por enviar imediatamente, o que influenciou o presidente da Câmara dos Deputados. 2 fatores. Um deles é de que houve ali uma análise nos bastidores de que o artigo 142 do Regimento Interno, que diz que matérias parecidas com o mesmo conteúdo podem ser apreciadas conjuntamente, esse artigo vale para matéria legislativa e não para uma denúncia. E o segundo ponto que influenciou o Rodrigo Maia a tomar essa decisão é o seguinte, que ele não tinha expectativa de quando a Procuradoria-Geral da República poderia enviar uma segunda denúncia, aquela de obstrução de justiça. Então não dava para ele ficar segurando essa primeira denúncia de corrupção passiva por muito tempo na mesa, porque ele ia ser criticado e muito questionado. Portanto, ele decidiu enviar logo essa denúncia à Comissão de Constituição e Justiça, ler ali no plenário, e agora a estratégia é a seguinte: a base governista quer votar o mais rapidamente possível essa primeira denúncia, quer votar enquanto ainda tem votos, e a oposição vai adotar 2 estratégias. Também vai querer o respeito ali a todos os trâmites, a todos os prazos, mas a estratégia é pedir o máximo de tempo possível para discursos no plenário da Câmara dos Deputados. Eles vão querer 1 hora para cada partido para se pronunciar, e o objetivo da oposição é realmente dar publicidade a essa denúncia. Eles dizem o seguinte: olha, para a gente não é problema apreciar agora essa primeira denúncia antes do recesso, porque pode vir uma segunda denúncia e aí a gente vai arrumar a casa, ver quantos votos são necessários ainda para a gente dar continuidade a esse processo. Vamos ouvir então o que disse mais cedo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O que eu acredito é que o doutor Janot ele vai encaminhar outra peça, porque se fosse a mesma peça, não veria separada, não faz sentido. Como o doutor Janot é um homem preparado... A Câmara também tem que estar preparada, não? Se ele é um homem preparado, ele não vai copiar e colar, ele vai apresentar outros argumentos. Tendo outros argumentos, primeiro, caberia ao ministro Fachin decidir pelo pensamento ou não. Do ponto de vista jurídico, a impressão que me dá é essa. Mas poderia ter essa discussão na Câmara também, se você viesse com a mesma peça. Mas eu acho muito difícil que, se fosse a mesma peça, não viesse tudo nessa primeira peça que já foi apresentada, essa primeira denúncia. Então nós vimos aí que o presidente da Câmara dos Deputados decidiu enviar imediatamente, disse que pelo fato da outra denúncia ter um tema diferente, um conteúdo diferente, não fazia sentido as duas caminharem conjuntamente, serem analisadas conjuntamente. Agora o próximo passo é sim a Comissão de Constituição e Justiça. Eu conversei com o presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, ele disse o seguinte, que vai nomear um relator quando voltar a Brasília na semana que vem. Então no início da semana que vem, esse relator já deve ser nomeado para analisar o caso, esperar ali o presidente da República apresentar a sua defesa, para que aí sim ele possa então escrever, ler o seu relatório e que essa votação seja feita no plenário da Comissão de Constituição e Justiça.
Justiça. A gente espera ali, claro, muito embate entre base governista e oposição, e a gente já pode ter uma prévia de como vai ser esse embate através das falas, né, de tanto de deputados da base quanto deputados da oposição. Vamos ouvir então como já repercutiu a chegada dessa denúncia aqui na Câmara dos Deputados dos dois lados. É perfeitamente normal, em qualquer democracia, a substituição numa comissão. E os partidos o farão se tiver algum deputado com dificuldade para votar. Se for necessário, haverá. Faz parte do processo democrático. Governo forte não perde. Não é o caso do Democratas, já deixamos bem claro que não haverá troca-troca de membros. Aqueles que foram designados desde o início do ano serão aqueles que irão votar e de acordo com a sua convicção, sem atender o interesse de A ou de B, para que membros sejam trocados de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que eles defendem. Vamos falar sobre uma luta contra o tempo e contra a burocracia. Você vai ver agora a história de um menino chamado Gianluca, de 5 anos. Ele tem uma doença rara, degenerativa. Ele vive numa cama à espera de um medicamento que custa muito caro. Para 1 ano de tratamento, o custo é de quase 2,5 milhões de reais. A família de Gianluca conseguiu na justiça o direito de receber esse remédio bancado pelo governo federal. Mas até agora não aconteceu nada. Cercado de amor e de carinho, Gianluca, de 5 anos, cresce e vê o mundo deitado em uma cama. O Gianluca, ele é bem tranquilo. Ele tem várias atividades durante o dia, ele colabora, às vezes ele fica meio emburradinho, mas ele é bem e se comunica bastante com os olhos. O menino é portador de amiotrofia muscular espinhal, doença degenerativa que enfraquece os músculos do corpo e, como consequência, prejudica com o tempo a capacidade da pessoa respirar sozinha. No dia 30 de março deste ano, a Justiça determinou que o governo federal fornecesse gratuitamente para Gianluca o medicamento Spinraza, que tem que ser importado dos Estados Unidos. Segundo especialistas, a droga é a única disponível no mundo que tem eficácia comprovada contra a doença. O problema é o preço. Só o primeiro ano de tratamento com o remédio custa cerca de $750 mil. O prazo estipulado pela Justiça para Gianluca receber o Spinraza e finalmente começar o tratamento era de 48 horas, mas já se passaram 3 meses. Se eu vender a minha casa, eu vou conseguir pagar uma aplicação e para a segunda eu já não tenho. Então, o único caminho foi a Justiça. A gente tem que tentar todos os meios para conseguir o melhor para o nosso filho. E nós entendemos que na situação seria o melhor esse caminho, que também nós vamos estar ajudando outras pessoas também com o sucesso dessa ação. Para essa especialista em amiotrofia espinhal, o Spinraza pode representar um avanço importante para as pessoas que têm a doença. O tratamento paliativo, ele ajudava a prevenir ao máximo as complicações, mas não fazia regredir a perda de função. A criança continuava com um grave déficit motor e uma perda de função de desenvolvimento motor. Então, esse novo medicamento, né, o Spinraza e o Nusinersen, nos testes que foram feitos para introduzi-lo, se mostrou que havia uma melhora motora. A Associação Brasileira de Amiotrofia Espinhal estima que 12 mil pessoas convivam com a doença no Brasil. Elas não estão sozinhas. Segundo a entidade, o país tem 15 milhões de portadores de doenças raras. São brasileiros que lutam diariamente pela vida, mas que nem sempre têm acesso a tratamento. Muitas tecnologias estão vindo para o Brasil, né? Na verdade para o mundo todo, mas em particular para o Brasil, e que vai favorecer muito esses nossos pacientes, esses nossos assistidos. Acontece que não existe ainda acolhimento do governo brasileiro em relação a essas tecnologias, fazendo com que as famílias tenham que mover a máquina do judiciário para ter acesso a esses tratamentos. São poucas as doenças que estão incluídas em protocolos oficiais do Ministério da Saúde e, infelizmente, existem muitas doenças raras. E, embora elas sejam raras em termos individuais, elas são, o número não é tão desprezível quando você coloca na totalidade delas, né? As mais de 7 mil doenças genéticas. E o grande problema é que, para alguma dessas doenças, a terapia ela é mais efetiva se você conseguir fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Existe um timeline, existe um tempo em que, por exemplo, se você não inicia o tratamento naquele momento, você pode ter sequelas irreversíveis da doença.
Ansiosos pela chegada do medicamento em cumprimento da decisão judicial, a família de Gianluca alimenta a esperança que o menino tenha uma vida normal. Você vê o seu filho, ele está perdendo o movimento a cada dia, a cada mês, e saber que essa vacina ela vai parar a progressão, a medicação vai parar a progressão. Então, isso é o mais importante. A minha ansiedade hoje, o meu maior sonho é que venha, para que ele tome essa medicação e volte os movimentos, porque é o sonho de uma mãe, né? Ver um filho comer, beber, chamar de mamãe, eu não sei a voz do meu filho. Andar, correr, que é o sonho dele, né? Um beijo para o Gianluca, toda a força para a família. Numa nota, o Ministério da Saúde informou que o processo para cumprir a ordem judicial e fornecer esse medicamento para o Gianluca está em andamento e está em caráter de urgência, mas declarou que, por se tratar de um remédio importado, o prazo médio estimado para a aquisição do remédio é de 90 a 120 dias. O presidente americano Donald Trump voltou a se envolver numa polêmica e com jornalistas. Dessa vez, ele ofendeu 2 apresentadores de um programa de TV. Vou voltar então a falar com a Carolina Cimente. Carol, bom, mesmo sem conseguir grandes avanços no governo, né, com uma popularidade bem baixa, Donald Trump insiste em atacar a imprensa e insiste em arrumar encrenca. E dessa vez foi meio feio mesmo, causou polêmica, viu, Leilani? Ele já tinha dito na campanha eleitoral, né? A expressão é fight fire with fire, ou seja, responder ao fogo com mais fogo. E a tríade atual do governo Trump é a seguinte: popularidade baixa, em queda, apesar de ser o primeiro ano do governo, sem conseguir aprovar leis, apesar de ter a maioria nas 2 casas, na Câmara e no Senado, e muita crítica. Afinal, o governo está sendo pouco efetivo no Congresso e investigado na Casa Branca. E a resposta de Trump para as críticas sempre foram agressivas, mas hoje, mais uma vez, ele agiu de forma tão não convencional que causou polêmica aqui, muita, inclusive entre os republicanos. Deixa eu explicar, tem um programa de TV aqui, o Morning Joe, que é mesmo bastante crítico, é bastante editorializado, como a gente fala. É um programa com muita opinião, é um jornal que traz mais opiniões do que notícias. É uma mesa redonda com historiadores, jornalistas, comentaristas. E esses 2 aí são os apresentadores. O Joe Scarborough, inclusive, ele é um republicano que já foi deputado federal pelo Partido Republicano e hoje é muito crítico em relação ao presidente Trump e ao governo Trump. Hoje, mais cedo, Trump tuitou uma forte crítica contra essa apresentadora que a gente está vendo do programa aí. Ele disse o seguinte: eu ouvi que o Morning Joe, de pouca audiência, falou mal de mim, eu não assisto mais, então por que a Mika, essa apresentadora loura, louca de QI baixo, foi junto com o Joe maluco para Mar-a-Lago durante 3 noites seguidas na época do Ano Novo e insistiram em se juntar a mim. Ela estava sangrando muito por causa de um lift facial. Eu disse não. Por si só, já é um comentário de uma agressividade incomum para qualquer presidente, principalmente presidente americano, de uma falta de classe enorme. Mas, em segundo lugar, como o Donald Trump sempre faz, ele ataca as mulheres mais fortemente do que ele ataca os homens. Já tem inclusive um histórico sobre assédio sexual, machismo, etc. Então, isso chamou ainda mais atenção, porque ele foi muito fora do normal na forma de fazer crítica para um presidente americano, mas, além disso, ele mostrou mais uma vez machismo e essa superioridade masculina que ele tenta sempre colocar nas críticas a qualquer mulher, política, jornalista, qualquer uma. Não, a posição dele com relação a mulheres sempre foi muito feia, né? Agora, por que um presidente responde numa rede social a um programa que ele mesmo diz que tem baixa audiência, né? Não dá para entender. Carolina, e quais foram as reações aí? Como é que isso está repercutindo? Muitas reações. Não dá para entender, Leilani, porque, como a gente diz, é o maior microfone do mundo. Não precisa se expor desse jeito. Mas quem não viu o programa vai ver, né? E as reações foram bem mais... Exatamente. E as reações foram bem mais críticas, foram super críticas dos 2 lados. Não só entre os democratas, mas também entre os republicanos. O presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, Paul Ryan, que é republicano, disse que, obviamente, não considera esse tipo de comentário apropriado. Outros políticos do partido, alguns senadores republicanos, também disseram que não é o caso do presidente se concentrar em trabalhar, em vez de ficar criticando a imprensa, mas o fato é que os republicanos tiveram uma semana muito ruim, queriam
tentou passar a mudança na regulamentação da saúde no Senado para derrubar o Obamacare e não conseguiram, não por falta de votos democratas, mas pela falta de votos no próprio partido, por falta de votos republicanos. Quer dizer, o próprio partido está dividido nas principais legislações que eles mesmos estão colocando em prioridade. Além disso, Donald Trump continua sob pressão com a investigação sobre o governo dele, uma possível conspiração com os russos. Essa investigação continua, está sendo ampliada e, mesmo assim, quando Trump falou ao vivo hoje, não perdeu a oportunidade de, mais uma vez, reclamar dos jornalistas. Don't we love that term, fake? What we've learned about fake over the last little while. Fake news. CNN, fake. Whoops, the camera just went off. A gente está de volta e eu vou direto a Brasília conversar mais uma vez com o repórter Marcelo Cosme. Marcelo, você conversou agora há pouco com o Procurador-Geral da República, é isso? O que ele te contou? Olha, Cris, ele falou com jornalistas aqui na saída do julgamento. Ele disse o seguinte, que essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal traz segurança jurídica para os acordos de delação fechados pela Operação Lava Jato. E diz também que, é claro, se os irmãos Joesley e Wesley Batista forem aí apontados no final das investigações como líderes de uma organização criminosa, o acordo deles pode ser invalidado, como já prevê a lei. Mas o que ele fala é o seguinte, por 8 votos a 3, se deixou muito claro que, quando um acordo é homologado, aquilo segue até o final, a não ser que lá na sentença final se tenha um descumprimento ou uma ilegalidade absurda, que chame muito atenção. Então o procurador tem essa interpretação de que está sendo preservada sim a Operação Lava Jato, porque o que está valendo até agora são os acordos já fechados. E também se baseia nisso com aquela declaração que nós vimos aqui a presidente Carmen Lúcia dizendo, por exemplo, no caso da JBS, o acordo está valendo como veio do Ministério Público. Por enquanto, não tem nenhuma acusação formal contra eles, Eles seriam impunes de acordo com o Ministério Público. Então, para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que não quis comentar a indicação da sua sucessora, disse que não ia falar sobre outros assuntos, a não ser esse, a Operação Lava Jato está preservada com o Supremo dizendo, quando se tem uma homologação, ela segue até o fim. A não ser, obviamente, que se tenha ilegalidade no meio do caminho. Cris. Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. Qualquer novidade, você sabe, você chama a gente aqui. Estamos de volta com uma notícia boa, uma notícia positiva em meio a todo esse caos da política. A inflação está mesmo muito baixa. Por isso, o governo reduziu a meta para os próximos anos pela primeira vez desde 2005. Quem tem essa notícia boa é Juliana Rosa, no nosso estúdio de São Paulo. Ju, obrigada. A gente fica agora, dá até um certo alívio chamar você e saber que não vem uma tragédia. Bom, é a menor inflação aí dos últimos tempos e é importante porque dá um alívio no orçamento das pessoas, A gente ainda não sente muito no bolso, mas com o passar dos meses acho que vai dar para sentir mais. Pois é, desemprego ainda muito alto, muita gente endividada ainda, Leilane, mas, claro, é um alento importante essa inflação mais baixa em meio às dificuldades que ainda são presentes, claro, Boa tarde para você, todo mundo que acompanha sempre a edição das 6. Boa parte dessa inflação baixa, claro, está ligada a essa recessão forte que a gente sente aí no dia a dia, porque se ninguém tem dinheiro para comprar, os preços não sobem, muitos caem com liquidações aí que viraram rotina o ano todo. Agora, a inflação baixa é importante para dar um alívio no bolso e ajudar, sim, na recuperação. Os salários estão subindo mais do que os preços. Tem muita gente sem salário, claro, o desemprego ainda está aí latente, mas quem tem salário está tendo um aumento no poder de compra. Vou trazer aqui no nosso telão essas novas metas de inflação do país. Você vê para esse ano e para o ano que vem foram mantidas, as metas não mudaram, continua a previsão de alta de 4,5% dos preços, mas para 2019 o governo reduziu para 4,25% e para 2020 diminuiu para 4%. Qual que é a importância dessa redução das metas de inflação? Esse compromisso tem um peso importante na formação dos preços no país. Então, imagina, por exemplo, se você vai fechar um contrato, você leva em conta não a inflação que está hoje, mas as expectativas de para onde
onde é que vão os preços nos próximos anos. As previsões dos economistas já estavam mais baixas, então a equipe econômica sentiu que era hora de se comprometer com a queda da inflação. A inflação realmente tem surpreendido esse ano, além dos efeitos da crise, que realmente pesam muito nos preços, a gente teve uma safra agrícola recorde esse ano, e isso aumentou muito a produção de alimentos e puxou para baixo os preços também. E fora, Leilani, que tem a credibilidade do Banco Central, com o compromisso de manter os preços sob controle. Isso também tem influência no comportamento dos preços. Agora, tem uma outra questão aí, Juliana, que preocupa um pouquinho, que é o governo diz que pode aumentar impostos e preço dos combustíveis. Isso não coloca em risco exatamente essa notícia boa que a gente deu, que a inflação está controlada, está baixa? Olha, Elaine, a inflação está tão baixa, realmente a economia está muito mal ainda, né? Que mesmo com o aumento de combustíveis, a inflação vai continuar baixa. A gente está com uma previsão de inflação média aqui do mercado financeiro de 3,5% para esse ano. É muito abaixo da meta que eu mostrei aqui, 4,5%. Por que o governo fala em aumento de impostos agora de modo mais enfático? Porque está difícil fechar o rombo das contas públicas. Eu trouxe aqui também para mostrar para você aqui no telão o tamanho desse problema. As contas do governo tiveram em maio o pior resultado em 21 anos. O governo gastou mais do que recebeu, ficou no cheque especial em 29 bilhões de reais no mês passado e o Tesouro informou que teve gastos maiores nesse mês com sentenças judiciais e com pagamentos de precatórios, que normalmente é pago mais para o fim do ano. De qualquer maneira, eu conversei com especialistas hoje em contas públicas, eles acompanham com lupa os números e dizem o seguinte: os números do ano mostram que realmente está difícil fechar com a meta, que já é um rombo gigantesco, é bom lembrar, de 139 bilhões de reais. Por que está difícil? Porque justamente a economia está muito fraca e a arrecadação de impostos está em queda e tem surpreendido. É como na nossa conta corrente, né? Você imagina, você tem uma dívida e o seu salário só diminui e os seus gastos só aumentam. Então, o buraco não para de crescer, que é o que acontece com o governo. Então, por isso que para cumprir a meta das contas públicas esse ano, um número muito observado para atração de investimentos e geração de emprego, que é essa questão se o governo realmente é um governo que está preocupado com isso, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a falar hoje em aumento de impostos. A gente vai repercutir mais os efeitos disso tudo no seu bolso, no conta corrente, 9 da noite, e a gente vai ouvir agora uma fala do ministro da Fazenda. Precisa aumentar imposto, se for necessário, nós vamos aumentar, não tem dúvida. Inclusive, ontem já disse isso mais uma vez. Agora, não foi tomada essa decisão, nós estamos aí num processo de revisão. Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, estamos trabalhando o tempo todo nisso, com a maior seriedade e a maior forma. E, em algum momento, se configurar a necessidade de aumentar impostos, certamente o faremos. Não vamos deixar de cumprir os objetivos simplesmente por uma resistência teórica ao aumento de imposto. Não é o ideal. Se fosse o ideal, nós já teríamos feito. Agora, se for a melhor solução, certamente será executado. É isso. Violência também na Venezuela, onde, além dos protestos, existe também uma guerra política declarada. Depois de perder poderes, de ter as contas congeladas e de ser obrigada a passar por exames mentais, a procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, reagiu. Ela é a primeira chavista da linha de frente do governo a criticar as atitudes de Nicolás Maduro. Pois bem, ela agora resolveu processar outros nomes fortes do governo Maduro por estarem agindo com violência durante os protestos na Venezuela. Quem tem as informações é Ariel Palácios, de Buenos Aires. Ariel, boa noite para você. A Luisa Ortega, ela quer processar um general por violação dos direitos humanos desde o início, desde que começaram aí esses protestos na Venezuela. Pois é, Leilani, a chefe do Ministério Público, Luisa Ortega Dias, indiciou hoje o general Benevides, ex-comandante da Guarda Nacional Bolivariana até semana passada e, desde então, atual chefe do governo do Distrito Federal, e isso por graves e sistemáticas violações aos direitos humanos desde o dia 1º de abril. A chefe do Ministério Público considera que esse militar tem alta responsabilidade por dezenas de mortes de civis nas manifestações, ferimentos em outras centenas de pessoas, além de torturas em detidos e uso
de armas de fogo não autorizadas na repressão policial. Ortega Dias, Leilani, é, digamos assim, uma chavista de pedigree. Seu irmão participou com Hugo Chávez da tentativa de golpe de Estado em 1992 e ela própria está casada com um parlamentar do chavismo, mas desde abril tornou-se intensa crítica de Maduro. Primeiro, ela criticou a tentativa de autogolpe de Estado de Maduro quando este removeu, naquele dia, os poderes do parlamento. E desta forma, ela tornou-se a primeira dissidente de peso dentro da cúpula do poder. Depois, ela condenou a feroz repressão policial contra manifestantes. E dias atrás, ela apresentou recursos para brecar a convocação de uma Assembleia Constituinte biônica. Ontem, depois de ter acusado Maduro de realizar terrorismo de Estado e violar a Carta Magna criada por Chávez em 1999, o Supremo Tribunal de Justiça removeu alguns dos poderes de Ortega e os repassou à Ouvidoria Geral, que é controlada por um chavista fiel a Maduro. O Supremo também proibiu a saída de Ortega Dias do país e embargou a totalidade de seus bens. E na semana que vem haverá uma audiência para dar início a um julgamento contra Ortega Dias. O chavismo alega que ela comete graves falhas no exercício do cargo, além de sofrer de insanidade mental, Leilani. Enquanto isso, nas ruas da Venezuela, as manifestações continuam, né, Ariel? Pois é. Bom, a oposição protestou hoje contra a convocação da Assembleia Constituinte ordenada por Maduro. A Constituinte será biônica, sem prévio referendo para convocá-la, ao contrário do que indica a atual Carta Magna. A Constituinte, que duraria 2 anos e meio, também implicará no adiamento, sem prazo definido, das eleições presidenciais, que teriam que ser, segundo a lei, em dezembro do ano que vem. A polícia reprimiu as manifestações em todo o país. Em Caracas, os manifestantes ergueram barricadas em diversas ruas. E esta, Leilani, foi a jornada número 90 de protestos ininterruptos da oposição contra Maduro. Neste período, segundo o Ministério Público, acumulam-se 79 pessoas mortas nas manifestações e nos saques a estabelecimentos comerciais. Mas organizações sociais e parlamentares da oposição afirmam que já seriam mais de 90 mortos. Várias das pessoas mortas pela polícia eram jovens que nasceram durante os últimos 18 anos de chavismo. E segundo a organização não governamental Foro Penal Venezuelano, desde abril, o governo deteve 3.278 manifestantes. Destes, continuam presos 2.147. E desse total, 220, embora sejam civis, serão julgados em tribunais militares pela acusação de suposta traição à pátria e terrorismo. Leilani. Uma situação muito triste essa da Venezuela. Obrigada, Ariel.